Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês sobre direito público ligado à área municipal, ligado ao Poder Executivo Municipal, ligado ao Poder Legislativo Municipal. No assunto de hoje que eu trago para vocês, eu quero falar ainda sobre direito eleitoral. Então, já avisando estas eleições, eu venho trazendo aqui aos poucos alguns assuntos interessantes ligados agora à área do direito eleitoral. Vou mesclando aqui com outras matérias interessantes, trazendo para vocês aquilo que eu entendo que é mais importante. O assunto de hoje eu quero falar sobre as condições de elegibilidade para você que quer ser candidato a um cargo na sua cidade, para prefeito, para vice-prefeito e para vereador. Quais são as condições que a Constituição Federal traz ou exige de cada pessoa para que ela possa submeter o seu nome a um pleito, a uma disputa eleitoral? Estou falando aqui, vou falar visando mais prefeito e vereador, e vice-prefeito, que está ligado aí à área que nós atuamos, falamos nesse nosso canal. Então, para que você seja candidato, você tem o que nós chamamos no direito de ter aquela capacidade eleitoral passiva, para ter condição de ser eleito. A Constituição traz alguns requisitos ou algumas condições que, se você que quer ser candidato não atendê-las ou não preencher esses requisitos, você não poderá ser candidato. Por quê? Porque nós podemos dizer que você é uma pessoa que se encontra numa situação de inelegibilidade, tá? Você está inelegível porque você não preencheu todas as condições previstas na Constituição Federal, que estão traçadas no artigo 14, do parágrafo 3º, no capítulo que fala dos partidos políticos, dessas condições de elegibilidade. Então, o inciso 1º do artigo 14, traz aquela condição que nós chamamos de a exigência da nacionalidade brasileira, tá? Então nós estamos falando aqui, quando se fala em nacionalidade brasileira, nós estamos falando tanto daquele brasileiro nato, como aquele brasileiro naturalizado. Então, se você é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, você já preenche o primeiro requisito, que é a nacionalidade brasileira ou a nacionalidade naturalizada, ou brasileiro naturalizado, vamos dizer assim. Segundo requisito, é você estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, tá certo? Então aí você tem que estar com a sua situação legal perante a Justiça Eleitoral, você tem que estar com a sua capacidade ativa preenchida, que é aquela direito que você tem o direito de votar, e aquela capacidade passiva também, que é aquela que você tem o direito de ser votado, de ser candidato, tá certo? Por exemplo, se você está com seus direitos suspensos por uma condenação criminal transitada em julgado, ou por uma condenação criminal por prática de ato de improbidade administrativa doloso, também com o trânsito em julgado, você fica impedido de disputar a eleição porque você não está, estando com seus direitos suspensos, você obviamente não está com o seu pleno exercício dos direitos políticos, você não está em dia, você não pode participar de nenhuma eleição pleiteando algum cargo eleitoral. Então essa seria a segunda condição. Primeiro, nacionalidade brasileira ou brasileiro nato. Segundo, pleno exercício dos direitos políticos. E o terceiro que nós temos é o alistamento eleitoral. Então você tem que estar também alistado eleitoralmente. A condição básica, se você não tem o seu título de eleitor, você não é um eleitor, obviamente você não pode ser candidato, menos que você preencha outras condições que a Constituição traga, porque essas condições têm que ser atendidas de forma cumulativa, tá certo? Não basta ter uma delas, tem que ser todas em conjunto, tá certo? O quarto, você tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, na circunscrição do município, onde vai ser realizada a eleição. Então, o quinto requisito, ou a quinta condição, seria então a filiação partidária. No Brasil, nós não temos ou não podemos ter candidaturas independentes, aquelas candidaturas, vamos supor, desvinculadas de um partido político. Eu sou candidato, mas não sou filiado a nenhum partido político. No Brasil isso não existe, então isso é proibido pela legislação eleitoral, não é aceito. Então para que eu seja candidato a um cargo político, eu tenho que estar filiado a um partido político e, obviamente, respeitando o regimento daquele partido do qual eu fui ou estou filiado. E a sexta condição e última diz respeito à idade mínima, tá? Para ser um candidato. Então, para ser, no caso de deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito, aqui nós estamos na área que nós estamos tratando sobre direito municipal, a idade exigida mínima é de 21 anos. Então, você que quer ser candidato a prefeito, você que quer ser candidato a vice-prefeito, você tem que ter, na data da posse, que normalmente ocorre no dia 2 de janeiro de 2025, depois das eleições, no início do próximo ano, você tem que estar com essa idade completa, 21 anos. Você pode candidatar com 20 anos e alguns meses, vai ser deferido o seu registro,
Mas se você, no dia 2 de janeiro do ano seguinte, que se realizou as eleições, que normalmente é o dia que se dá posse aos eleitos, você, candidato a prefeito, você, candidato a vice-prefeito, tem que ter esses 21 anos completos. E por fim, nós temos o cargo de vereador. Você quer ser vereador, você tem que ter uma idade mínima. E essa idade é de 18 anos. Se você não tiver 18 anos, você não pode concorrer ao cargo de vereador, obviamente com essa exceção que eu já disse, entre a data do registro da candidatura até a posse, você tem que ter completado essa idade. Então esse é o assunto que eu trago para vocês hoje.